Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do CL News do quadro Memória de Leão. Você que já curtiu os campeonatos cearenses de 82, 83, 85 e 87, agora tem um quinto episódio aqui do quadro Memória de Leão, falando sobre o campeonato cearense de 1991, um campeonato que foi marcado pela sua longo período de tempo, um campeonato que começou em agosto de 1990 e só terminou em dezembro de 1991, um campeonato formado por 4 turnos. Tá? Vamos contar a história de como ocorreu a sequência do desenrolar desse campeonato conquistado pelo Fortaleza diante do seu maior rival, o Ceará, com um gol do Mirandinha, vocês bem lembram, foi um dos destaques do campeonato, você vai ver aqui. Tá? Então eu vou tocar a vinheta do nosso quadro Memória de Leão e a gente volta para dar aquela viajada no tempo, entrar no túnel do tempo e ir até 1991 curtir essa bela campanha do Fortaleza, essa bela conquista do campeonato cearense. Bora! Eita, que vinheta massa, hein? É isso aí, o Fortaleza que desde 87 não conquistava um título, perdeu o Campeonato Cearense de 88 para o Ferroviário e viu o Ceará ser bicampeão em 89 e 90. E naquele ano, a Federação Cearense, naquele ano que eu digo 1990, a Federação Cearense viu o calendário vazio, né? O Campeonato Brasileiro era muito bagunçado, o Fortaleza e o Ceará estavam praticamente sem calendário no restante do ano, e a Federação Cearense convocou os clubes com a ideia de começar o Campeonato Cearense de 91, ainda em agosto de 1990. Os clubes concordaram e a bola rolou no primeiro turno, né, do campeonato, e a gente vai contar para vocês essa história desse time de 1991, uma história que começou no ano anterior, né? Então a gente está vendo aí, né, os destaques, né? A gente vê aí logo aí de cara o time que depois lá no final a gente vai dar essa escalação, né, e a gente tem aqui, né, além da própria foto do time, outros jogadores que são os principais jogadores que a gente viu lá. O Mirandinha, né, que foi a grande contratação do Fortaleza em 1991. O Josimar, que tinha jogado a Copa do Mundo de 86, né, atuou na época pelo Botafogo. O Eliezer, que foi revelado nas categorias de base, jogava muita bola, craque de bola, formado no PC. O Silvio, que apesar da chegada do Mirandinha, o Silvio foi o artilheiro do campeonato, com 28 gols. O Silvio Tapeba, porque é da tribo Tapeba ali da Caucaia. O Silvio que infelizmente já partiu, já nos deixou. Temos aí com o troféu de campeão de 1991, o Marquinhos Capivara. E aí uma foto mais recente do treinador da época, o Ney Eloy, que foi o grande comandante aí dessa turma aí, desse esquadrão. Naquele ano participaram 10 equipes do Campeonato Cearense, né? Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Tiradentes, Calouros, América, Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro, Icasa e o Quixadá. Esses foram os 10 participantes. Como vocês vêm acompanhando, né, nos Memórias de Leão anteriores, são exatamente as mesmas 10 equipes. Até então, não havia segunda divisão, não havia rebaixamento. Então, eram sempre as mesmas 10 equipes até um determinado período. O primeiro turno, vamos lá, agora é a parte que eu quero que vocês se concentrem, porque é complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês. O primeiro turno foi composto por 2 fases. Na primeira fase, as 10 equipes se enfrentavam entre si em jogo único. Ou seja, cada equipe fazia 9 partidas. O Fortaleza terminou em primeiro lugar com 16 pontos. E automaticamente se classificou para a final do turno. A segunda fase foi realizada somente entre as 6 melhores equipes da primeira fase. Os 4 últimos ficaram fora. Então, as 6 melhores equipes jogaram entre si
ida e volta, ou seja, cada equipe fez 10 partidas. E aí, o Ferroviário terminou 1 ponto na frente do Fortaleza. Aliás, 2 pontos na frente do Fortaleza. E ganhou a segunda fase. Então, o campeão da primeira fase e o campeão da segunda fase, em dezembro, nos dias 19 e 22, já pertinho do Natal, fizeram 2 jogos, né, para decidir quem era o vencedor do primeiro turno. O primeiro jogo, o Fortaleza venceu por 1-0, gol do zagueiro Paulo Marcelo. A gente procurou esse gol no YouTube, eu não encontrei. Não tenho registros desse gol, infelizmente não vou poder mostrar aqui. Mas aí, no dia 22/12, já pertinho do Natal, fizeram o jogo de volta, foi 0-0, né, o Fortaleza conquistou, assim, o primeiro turno. Tá? No segundo turno, que só veio acontecer em junho, porque no primeiro semestre se disputou o Campeonato Brasileiro, mas aí o segundo turno teve um regulamento diferente do primeiro. E seguiu com esse mesmo regulamento até o quarto. Né? Olha só como era o regulamento do segundo turno. Pegaram os 10 clubes e dividiram em 2 grupos. Grupo A, dos times mais fortes, e o grupo B, dos times mais fracos, baseados na campanha do primeiro turno. Então, no grupo dos mais fortes, se classificavam 3 para a semifinal. E no grupo B, que era o grupo dos mais fracos, se classificava 1. Olha só que loucura. E aí, o primeiro colocado do grupo A, que era o do forte, pegava o primeiro colocado do grupo dos fracos. E o segundo e o terceiro do grupo A se enfrentavam na outra semifinal. Tanto é que aí o Ferroviário terminou em primeiro no grupo A, Ceará em segundo e Guarani em terceiro. E o Icasa foi o primeiro do grupo dos fracos. E as semifinais acabaram sendo Ferroviário 0, Icasa 0, e o Icasa passou nos pênaltis, né? E o Ceará venceu o Guarani de Sobral por 2-0. As semifinais eram sempre jogos únicos. Tá? Na final do segundo turno, o Ceará também garantiu a sua vaga na final do campeonato. Venceu o Icasa nos 2 jogos, tanto lá no Romeirão, quanto aqui. O jogo foi até no PV, não foi nem no Castelão. Venceu no estádio Presidente Vargas por 2-0 e garantiu também a sua vaga na final do campeonato. Vamos para o terceiro turno. O terceiro turno, o Fortaleza já foi um pouco melhor. Vocês viram lá que no segundo turno, o Fortaleza nem classificar para a semifinal foi, né? Terminou em 4º lugar. Né? Então, mas no terceiro turno, o Fortaleza começou a melhorar e terminou em primeiro lugar no grupo A. O Ceará terminou em segundo e o Ferroviário em terceiro. O Quixadá foi o primeiro colocado do grupo dos fracos. Então, o Fortaleza pegou o Quixadá na semifinal, ganhou por 3-2 o jogo único, lembrando, semifinal é sempre jogo único, e o Ceará venceu o Ferroviário por 1-0, né, se classificando aí para fazer a final do terceiro turno com o Fortaleza. E como o Fortaleza tinha ganho o primeiro turno e o Ceará tinha ganho o segundo, então essa final de terceiro turno, ela foi muito equilibrada, todo mundo querendo aí logo garantir vantagem, né, para uma final de campeonato, já com 2 turnos no bolso. Né? E no primeiro jogo dessa final, que foi 1-1, né, foi um jogo bem equilibrado, a gente vai ver aqui os gols desse jogo. Vamos lá. O Cearense, primeiro jogo, Ceará e Fortaleza no Castelão, canhoto bate forte, faz 1-0 Fortaleza. O Ceará pressiona e Argel derruba Santos na área. Não tem conversa fiada, é pênalti. Autoriza o árbitro. Tita bate e deixa tudo igual. Ceará 1, Fortaleza 1. Agora os 2 times partem para o segundo jogo. Do Ceará, Tita na cobrança de pênalti. Olha aí, esse foi o primeiro jogo e como o saudoso Fernando Vanucci disse, partimos para o segundo jogo. O segundo jogo, cara, o segundo jogo foi lotação no Castelão. Né? Catracas quebradas, portões arrombados. Até hoje ninguém sabe quantas pessoas tinham dentro do estádio. E o jogo terminou 0-0 no seu tempo normal. Foi para a prorrogação. E na prorrogação, o Fortaleza ganhou de 1-0 com o Expedito marcando o gol. E foi desse jeito. Clássico cearense na decisão do terceiro turno. Aos 10 minutos da prorrogação, Tangerina cruza da esquerda. Mirandinha arruma confusão na área e o lateral Expedito pega a sobra. Confira no replay. Final, Fortaleza campeão do terceiro turno 1. Ceará estreando Cláudio Adão 0. E a festa do tricolor cearense.
Isso aí. Lembrando vocês, né? O Fortaleza tinha o Mirandinha e o Ceará estreou o Cláudio Adão nesse jogo aí, cara. Então, assim, foi assim um campeonato muito marcante, né? E aí o Fortaleza, com essa conquista desse turno, já garantiu, né, pelo menos igualdade de condição na final, caso o Ceará vencesse o quarto turno. Mas aí vamos para o quarto turno, né? Fortaleza garantindo aí 2 turnos, o Ceará 1, mas aí a gente vai lá para o quarto turno, que terminou com o Icasa em primeiro lugar no grupo dos fortes, o Fortaleza em segundo e o Ceará em terceiro. O Tiradentes acabou em primeiro no grupo dos fracos. E as semifinais em jogo único acabou sendo Tiradentes e Icasa. O Icasa acabou passando nos pênaltis contra o Tiradentes. E o Fortaleza venceu o Ceará por 4-2 num jogo em que terminou 2-2 no tempo normal e o Fortaleza fez 2-0 na prorrogação. Só que no tempo normal estava 2-0 para o Ceará até os 37 do segundo tempo. Para muitos, esse é um dos maiores clássicos rei já jogado na história do confronto. Pelo contexto de um jogo eliminatório, jogo único, e o jogo está praticamente nas mãos do Alvinegro. Com 2-0 no placar, faltando menos de 10 minutos para terminar o jogo, Fortaleza conseguiu empatar e conseguiu levar para a prorrogação e na prorrogação fazer 2-0 no placar. A gente também tem aqui os momentos desse jogo, né? A gente vai colocar aqui para a gente curtir, o que segundo muitos é um dos maiores clássicos rei já efetuados, né? Do mesmo nível do gol de Cassiano, né? Ou então do gol do jogo do Penta lá com aquele gol do Caleb. Então, vamos curtir aqui os melhores lances aí desse jogo. Lado, Ceará do outro. A do Ceará trouxe torcidas organizadas. A torcida do Fortaleza patrocina o enterro do Ceará e traz até um leão para o estádio. Para assistir o jogo, Parreira e Zagallo vão observar jogadores para a seleção olímpica. As torcidas dos 2 clubes começam a medir forças quando os times entram em campo. Ela vem rolando mansamente, onde está Claudemir. Passe para Mazinho, tá valendo, a bola tocada para trás, Cláudio Adão, tá lá! Tá no cordão! Gol do Ceará, Cláudio Adão, artilheiro! Na bola vindo da direita, defesa do Fortaleza esperava o impedimento quando o Mazinho entrou livre. No lance muito polêmico, tocou o Cláudio Adão, ajeitou, bateu pro fundo da rede. O gol já sem ninguém. O passe feito para Mazinho, jogou na frente, ele com o Paulo Sérgio, tocou, ela vai entrando, bateu na trave, Claudemir tá lá! Gol do Ceará, o pequenininho Claudemir. No cruzamento, Claudemir chutou, a bola bateu ainda no defensor do Tricolor e foi para dentro. A bola no escanteio. Gol do Fortaleza, Mirandinha. Na cobrança precisa, vindo da esquerda através do Capivara. Mirandinha raspou de cabeça, olha a vibração da galera tricolor. Olha o passe no meio, Capivara, tá entrando, tá batendo. Tá lá! Tá no cordão! Gol de Marquinhos, Capivara! Empata o Fortaleza esplendorosamente. O passe feito, ele chegou, tocou para o fundo das redes no espetacular toque de Marquinhos. Correu para a bola, no travessão, a cobrança de Capivara. Insiste o Fortaleza, tá lá! Tá no cordão! Mirandinha! Na cobrança de falta, ela pegou no travessão. Eliezer cabeceou, Miranda chegou, tocou de esquerda. E a vibração dos jogadores do Fortaleza. Aí está! 1-0 na prorrogação. Mirandinha. Grande Miranda.
Bola para Eliezer com 2. Mirandinha do outro lado, está esperando. Olha, Valdir. Daí bateu. Gol! Valdir! Pode assinar embaixo que esse gol é teu, Valdir. Valdir! Chutando de longe, espetacularmente, Valdir. Na marca dos 13 minutos. Isso aí foi o resultado, né, desse jogo aí entre Fortaleza e Ceará, valendo aí pela final do terceiro turno, né? O Fortaleza acabou conquistando aí mais esse turno. Aliás, conquistando a vaga para a final do turno, né? Tinha aí uma possibilidade aí do Ceará ganhar, claro, né? Tava 2-0, mas o Fortaleza foi lá, garantiu a vaga. E esse turno, a final foi contra o Icasa. Aí o Icasa venceu o primeiro jogo lá no Romeirão por 2-1 e o Fortaleza devolveu o placar, aliás, devolveu a vitória aqui por 1-0 com um gol do Mirandinha aos 46 do segundo tempo. O jogo foi para os pênaltis, a prorrogação acabou empatado, foi para os pênaltis e o Fortaleza venceu o quarto turno do campeonato. E aí foi para a final do Campeonato Cearense com 3 turnos contra 1 do Ceará. E o que é que o regulamento dizia naquela época? Vamos voltar aqui o slide para a gente acompanhar o que é que o regulamento dizia naquela época, né? Quem ganhasse 3 turnos faziam a final em jogo único com quem ganhasse um turno da seguinte maneira: jogava pela vitória ou pelo empate, mas caso perdesse esse jogo único, teriam ainda mais 2 jogos com o time com melhor campanha jogando por 2 empates, que foi o Fortaleza, né? Então o Fortaleza, mesmo perdendo esse jogo único para o Ceará, foi fazer os 2 jogos seguintes jogando por 2 empates, com o regulamento debaixo do braço, e foi o que aconteceu. Fortaleza e Ceará empataram a primeira partida em 0-0, e na segunda partida um novo empate entre os 2 times, só que dessa vez por 1-1, e o Fortaleza acabou ficando com o título do Campeonato Cearense de 1991. Então, agora a gente vai exatamente ver como foi esse jogo, o que aconteceu nessa partida que deu o título de campeão cearense ao Fortaleza. Lembrando a vocês, tá, que a gente está utilizando aqui as imagens do canal do nosso amigo Domingos Monteiro. Vocês sigam lá, vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá? Lá tem um arsenal de opções para você matar a saudade, gols e melhores momentos de vários jogos, tá, do Fortaleza em vários momentos, na década de 70, década de 80, década de 90. Então um abraço aí para o meu amigo Domingos Monteiro, e aí a gente utiliza sempre aqui as imagens dele e dá os devidos créditos também, não só aqui durante o vídeo, mas também na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela os melhores momentos aí desse jogo que valeu esse título para o Fortaleza. Então vamos curtir aí esse jogão, esses melhores momentos desse jogão de bola entre Ceará e Fortaleza, que valeu o título de 91. Bora. As duas torcidas não mediram esforços para colorir o Castelão. Mais de 60 mil pessoas disputavam cada centímetro do estádio. Afinal, era dia de decisão. Em campo, Ceará e Fortaleza, as maiores forças do futebol cearense. Essa decisão tem um sabor especial para pelo menos um jogador, o centroavante Mirandinha do Fortaleza. Apesar de ter jogado nos maiores clubes do Brasil e até no exterior, ele nunca conseguiu ganhar um título estadual. Ceará tem a posse de bola com o Nenê. E com o espaço que você vê aí para o toque. Tentativa com Mazinho, Paulo Sérgio, a Josimar. Olha o que fez o Josimar. Jean. Betinho está na esquerda, ele levantou para Mazinho. Fernando ingressou. Expedito no
Costado, Expedito do Costado, mandando para Jorge Pinheiro. Claudemir posicionado. Levantamento fechado, o canhoto afastou. Aí o Nenê, grandalhão, o Nenê, capitão do time, Tita ajeita, Claudemir tem condição legal. Levantamento, Mazinho subiu. Eduardo tocou para canhoto. Safa-se bem o time tricolor. Fortaleza acredita, Tita de longe, a bola quicou, Jorge Pinheiro. Bem posicionado. Aí o Betinho de lado com o Jean, girou bonito. Johnson passou, ele rolou pro Johnson, é pra ele, tem chance do gol, vai pintar, vai bater, bateu! Um toque direto, muito direto. O Johnson estava livre, bateu de frente, o Jorge Pinheiro acompanhou a jogada, mas tocou apenas a jogada precisa do jogador Johnson. Aí o Josimar, como homem de armação, ligando a Silvio. Ayrton foi, deu duro, Eliezer quem sai da boa. Ayrton com ele, já ficou o Ayrton. E o Mirandinha passou para receber. Silvio, Mirandinha vai a chance do gol, pintando, bateu! Defendeu! Defendeu o Roberval. Uma jogada trabalhada pelo Eliezer, tocada pelo Silvio, complemento do Mirandinha. A distância tomada, bateu direto, a bola quicou, Jorge Pinheiro. Caixa bem, muito tranquilo. Jorge Pinheiro. De lado com Mirandinha, passou, já deixou o Santos na saudade. Prendeu, vai bater, bateu! Olha a sobra do jogador Silvio. De lado, Eliezer tentou. Não teve o espaço necessário. O torcedor, é claro, fica na expectativa do lance de perigo contra a meta do goleiro Roberval. Recoloca o Fortaleza em ação, ligando para ninguém, mas o Silvio tenta, vai chegando aí o Silvio. Nenê já ficou na saudade, sentiu a falta, o camisa 7 do time do Fortaleza, na entrada dura do Nenê. Cobrança para Marquinhos Capivara. Autorizado. Fica difícil, tá? O Marquinhos partiu para ela. Toque direto, o Roberval se esticou todo e mandou para escanteio. Agora 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. É o clássico rei do nosso futebol, trazendo com Johnson. Esse é Claudemir. Ligação com Mazinho. A marcação é do canhoto, ele gira bonito. Perde o espaço, o canhoto sai na boa. Arrepia Johnson. Tita, Mazinho vai tocar, vai bater. Bateu em cima do camisa 3. Paulo Sérgio. 10 minutos, 30 segundos. Aí o replay, o chute do Mazinho. E a defesa espetacular. E o Fortaleza vai com o Silvio, tem a chance do primeiro gol, vai bater, bateu! Bateu para fora. O Silvio fez a inversão da jogada, mas bateu fora. E o torcedor, é claro, fica na expectativa do primeiro gol, que aí não aconteceu. Tentativa com Mirandinha. Nenê sempre tomando a frente. Abriu espaço errado. Aí o Marquinhos abrindo rapidamente a Eliezer. Tem Silvio, tem Valdir, ele bateu direto. Gol do Fortaleza! Mirandinha. Aí, o toque direto, a vibração dos jogadores do Fortaleza. Da galera, é claro. A galera que começa a acreditar no título. Aos 17 minutos, o Fortaleza abre a contagem através de Mirandinha. Agora Fortaleza 1, Ceará 0. Jogada esperta para Mirandinha. É ele que recebe na área, vai bater, bateu direto, ouviu o desvio. Aí curta o Santos. Tá aí o Mazinho. Fernando, pode até bater, bateu direto. Gol do Ceará. Fernando. Aí você vê a comemoração da galera alvinegra. O gol aconteceu aos 38 minutos deste segundo tempo. Um verdadeiro petardo contra a meta do goleiro Jorge Pinheiro. É realmente impressionante, empata o jogo o time do Ceará e mexe com as estruturas do time tricolor. Aí o placar 1 para o Fortaleza, 1 também para o time do Ceará. Tá aí o torcedor do Fortaleza que já começa a sentir o momento importante de um campeonato. É mandar para frente, o Mirandinha já está impedido, não está valendo nada. Aí o Mirandinha, peça de fundamental importância do time do Fortaleza.
Renato Marcília pede a bola, ergue o braço e determina o final do jogo. Fortaleza, campeão cearense de 1991. É hora de emoção. Tá aí o Mazinho querendo pegar o Marquinhos Capivara. O Expedito também. É realmente uma decisão incrível. E aí foi, né, o jogo decisivo, golaço do Mirandinha. Não sei se vocês perceberam, né, mas o gol do Ceará marcado aí foi pelo Fernando, né, que no ano seguinte se transferiu para o Fortaleza e passou a se chamar Fernando Confusão, porque acabou sendo o protagonista daquela situação dos 4 campeões. Mas isso aí é assunto, né, para o próximo vídeo Memória de Leão, tá? Por enquanto aqui a gente ficou nessa, né? Esse timaço aí de 1991, que aparece aí na tela, com o Jorge Pinheiro, o Expedito, o China, o zagueiro Paulo Sérgio, que teve boa passagem pelo América do Rio, o zagueirão Eduardo, Osmani, aí lá no cantinho, lá direito, em pé, tem o treinador Ney Eloy. Embaixo a gente vê agachado primeiro aqui o saudoso massagista Manuelzinho, do lado dele o Eliezer, depois o Mirandinha, o Josimar, Marquinhos Capivara e o João Cláudio, que era também um meia muito habilidoso que veio do futebol carioca. Então pronto, tá aí, galera. Esse aí foi o quadro Memória de Leão, né, valendo aí a conquista do Fortaleza de 1991, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tem lives aqui todos os dias, 18h30, no canal do CL News, segunda a sexta, e de vez em quando tem um videozinho desse aqui, a gente está fazendo o quadro Memória de Leão. O próximo vídeo, como eu já bem falei, é sobre o Campeonato Cearense de 92, a gente vai explicar por que tivemos 4 campeões em 92, mas só um deles ganhou o título dentro de campo. Aproveita, também já dá uma passadinha aí nos outros 4 episódios do quadro. Tem o Campeonato Cearense de 82, de 83, de 85 e o de 87, tá bom? Deixem o like, se inscrevam no canal e fiquem sempre com a gente todos os dias às 18h30. Até o próximo vídeo.